o nosso giro desta quinta-feira lá pelo estado de Maranhão, pelo estado do Maranhão, na região de Balsas. Nós vamos receber em mais alguns segundinhos o Daniel Lesch, que é o presidente do Sindicato Rural do município. Por lá, nós temos ali a região podendo receber algumas chuvas nos próximos dias, e isso pode, inclusive, favorecer as lavouras ali para concluírem bem o seu ciclo. E nós vamos buscar também entender com o Daniel como está essa situação ou essa preocupação em relação a essa taxação sobre o agro do estado. Daniel, bom dia para você, seja bem-vindo. É um prazer ter o senhor conosco aqui no Realidades das Safras, aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, é um prazer também poder falar com vocês aí. Muito obrigada. Daniel, como é que a safra vai se concluindo aí na região de Balsas? Nós temos algumas chuvas previstas para os próximos dias. São chuvas que podem beneficiar as lavouras nesse momento do ciclo, nesse momento da temporada? Nós temos previsão de chuva para esses dias que vem agora, mas até o momento ainda não tem chuva significativa, né? Dentro do mês de fevereiro teve poucas chuvas na região, até a gente já está precisando de chuva aí para as lavouras. As lavouras mais tardias aí estão necessitando de chuvas e a gente espera que chova e não chova demais para poder avançar a colheita, né? A colheita está indo bem, estamos colhendo, rendeu bem esses últimos dias a colheita e foi bem, então a gente espera que continue um tempo bom para colher e que chova para as lavouras que estão estabelecidas ainda terminar o ciclo delas. Daniel, como é que a gente está avaliando a produtividade até esse momento? São bons índices de produtividade? Eles acabam superando o registrado no ano passado? Que números o senhor já consegue dividir conosco? Bom, o que a gente tem de relato aí dos produtores, que a produtividade está ou igual ao ano passado ou um pouco abaixo. Eu acho que um tanto por causa da chuva, que foi dentro do mês de janeiro, muito chuvoso, muito nublado, então eu acho que um pouco esse aí influenciou na nossa lavoura aqui de soja aí do estado. Daniel, como é que o senhor está avaliando essa conclusão de safra e a necessidade de comercialização dos produtores? Os negócios estão acontecendo, os preços estão pelo menos satisfatórios, não vão ser os melhores preços que os senhores já viram, certamente. Mas como é que essa finalização de safra e a comercialização estão caminhando juntas? Como é que estão os negócios aí na região de Balsas? O produtor tem vendido, aos poucos vai fazendo os negócios que precisa, um pouco antes, um pouco dentro da safra, deixa um pouco para vender mais tarde, mas acho que o negócio tem andado mais ou menos acompanhando o mercado aí, cada produtor conforme a sua realidade, a sua necessidade, vai fazendo a negociação. Os preços não têm ficado muito bons, estão em torno de 10% mais baixo que na safra passada, o preço de soja esse ano, então os custos aumentaram mais do que isso, então eu acho que o retorno esse ano vai ser um pouco menor, o produtor tem que colher bem, ter uma boa produtividade para poder se manter estável na atividade, né? Eu acho que a gente esperava um preço um pouco melhor esse ano e não está acontecendo isso, né? O produtor segurou um pouco mais as vendas para vender mais tarde, um pouco para tentar pegar um preço melhor, não foi o que conseguiu até agora, até o momento. Daniel, isso acaba trazendo alguma preocupação, inclusive, em relação às próximas safras, ao planejamento das próximas temporadas, justamente por conta dessas margens muito apertadas, a margem para planejar as próximas safras também fica mais ajustada? Eu acho que o produtor começa a pôr um pouquinho o pé no freio, né? Diminui os investimentos, corta um investimento, não é isso? Diminui a possibilidade de abertura de novas áreas aí, de expansão, e por isso o produtor começa a diminuir e pôr um pouquinho cautela no negócio dele. Eu acho que o preço baixo não é muito animador, tanto para o mercado de máquinas também, isso influencia bastante, vai deixando um pouquinho mais, o produtor vai deixando os maquinários mais antigos na fazenda, ao invés de fazer a renovação com os preços mais baixos, né? Eu queria saber do senhor como é que está essas discussões que há pouco aconteceram no Estado em torno de uma possibilidade da taxação do agro, como no Pará vai acontecer já na próxima semana, segundo o presidente da ProSoja Pará, o seu Vanderlei Ataídes. Na semana que vem já deve ser sancionada a lei estadual que tarifa a comercialização de soja, de milho, de bovinos, mineração, madeira, e essa discussão aconteceu aí também no estado do Maranhão. Elas continuam a acontecer e essa lei também pode entrar em vigor por aí? Isso pode acontecer, seu Daniel?
Pois é, essa é tá ficando complicado, essas imposições que os governos dos estados estão colocando para os produtores, né? É uma taxa aqui no Maranhão de 1,8%, que seria hoje em torno de 10 a 15% do lucro do produtor. Então, o produtor pagaria um imposto hoje de 15%, digamos, do que ele produzir, do que ele tiver de lucro dentro da propriedade. É um imposto alto, fica difícil para a classe conseguir se manter na atividade. A gente está numa uma discussão com o governo para tentar diminuir ou ver, ou então a gente vai judicializar essa questão aí, porque a gente acha que é injusto um estado que está crescendo, que está entrando na parte da agricultura, tentando levar um pouquinho mais como diz, de dinheiro, de força para dentro da cidade, dos municípios, né, com o agronegócio entrando, por exemplo, Balsas, que é uma cidade aí que hoje está muito forte na agricultura e é pujante dentro do município, o padrão de vida das pessoas tem mudado, a geração de emprego aumenta bastante. E se você pega um ano que nem esse, que os lucros do produtor já vai ser muito baixo, quando tiver lucro, ter uma taxa de mais 1,8% em cima da produção, nós vamos ter um declínio ainda mais, né, nessa questão de expansão de área, de investimento que o produtor vai fazer no agronegócio. Então, a questão de geração de emprego e renda dentro dos municípios vai diminuir com essa taxa. Então, a gente tem lutado para tentar, se não conseguir extinguir ela, pelo menos diminuir e fazer alguma coisa que o dinheiro retorne para os produtores, porque o problema é você pagar uma taxa dessa que é para ser para manutenção das estradas, das rodovias, e depois você vê esse dinheiro sendo aplicado em outras coisas e o produtor sempre pagando a conta. Então, o que a gente busca é, se for para ter essa taxa, ela tem que ser destinada justamente para manutenção de estrada, de rodovia, para ter um retorno para o produtor, porque só pagar a conta e não ver retorno não viabiliza o negócio. Seu Daniel, é bastante sério o que está acontecendo, porque como aconteceu no Pará, eu imagino que não vá ser muito diferente no Maranhão, o governo não está disposto a revogar essa lei. E agora a importância é ter uma diminuição das tarifas e a participação dos produtores no comitê gestor desses recursos. Ainda assim, é um problema. Isso pode acontecer no Maranhão também. Nós podemos ter uma participação, caso isso seja implementado, do setor produtivo na gestão desses recursos para garantir que isso seja revertido efetivamente para a infraestrutura. Tem essa possibilidade nas discussões? Isso é ventilado também? E essa é uma das principais colocações que nós estamos colocando como produtor, né? Ou o produtor tem participação na gestão desses recursos, ou senão nós vamos ter que judicializar, porque se nós pagar e não ver o recurso e não saber para onde vai ser empregado esse recurso, não definir nós como produtores, então uma das colocações que a gente está fazendo é que pelo menos 50% desse recurso retorne para o local onde foi, como disse, quem pagou, né? A região que pagou, tipo região de Balsas, por exemplo, Serra do Penitente, que seja retornado 50% lá na Serra do Penitente, investido nas estradas, nas coisas lá. Outros 50% ser destinado para beneficiar produtores, as rodovias, as coisas que auxiliam a produção a ser escoada. Então, essa é uma das colocações que a gente quer colocar para a gente conseguir fazer um acordo, de repente, e pagar, mas sem essa comprometimento do governo de fazer isso, vai ser difícil haver uma negociação que consiga chegar num acordo. Seu Daniel, como é que tá, para quando está previsto? Isso já tem data para acontecer, essas novas reuniões? Tem prazos colocados, né, ao conhecimento dos senhores? Quais são os próximos passos? Tem vai ter uma abertura da colheita agora no sábado, no Serra do Penitente, o governador vai estar presente, e é uma oportunidade de a gente sentar com ele e conversar para ver se há uma possibilidade de fazer um acordo com ele dentro de alguma medida que a classe produtora seja beneficiada integralmente com isso, né? E já teve reunião da ProSoja aqui dentro do estado, ficou quase que decidido que seria judicializado isso, porque nas primeiras conversações com o governo não sinalizou de abrir a mão dele de ficar
definir os destinos desse dinheiro, né? Então, e os produtores querem ter a voz ativa dentro de uma comissão ali para poder definir aonde que vai ser empregado e qual a maneira que vai ser investido o dinheiro. Porque a gente vê que os nossos estados aí gostam de cobrar bastante imposto, mas quando chega para fazer uma reforma ou alguma coisa, por exemplo, dentro do estado do Maranhão, a reforma previdenciária que foi aprovado perante a unidade, a Federação do Brasil, né, não foi aprovado dentro do Estado, né? Então, começa por aí, né? Aprovar as reformas que precisa, que os estados precisam fazer, não. E cobrar imposto é bom. Já foi aumentado o ICMS dentro do Estado, aí passou por um dos maiores ICMS do Brasil, né? E aí agora com mais essa taxa aí, cada dia mais pesando para o contribuinte. Seu Daniel, eu quero muito lhe agradecer por estar conosco e dividir essas informações com a gente nessa quinta-feira. Nós estamos em cima desse assunto. O senhor fique à vontade para qualquer momento que queira atualizar essas informações, entrar em contato com a nossa equipe e a gente traz o senhor de volta para manter a nossa audiência atualizada em relação a esse assunto. Obrigada mais uma vez por estar conosco, por voltar aqui com a nossa conexão para a gente concluir essas informações. Um bom dia para o senhor e até a próxima. Bom dia, eu que agradeço de poder participar e colocar aquilo que está acontecendo dentro do nosso estado para o Brasil inteiro. Muito Agradeço, obrigado. obrigada. Obrigada, seu Daniel. Uma boa quinta-feira para o senhor. Até mais. É.